Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto Yoga na Unicamp. Ele está fazendo 10 anos esse ano, 10 anos de idade. E a gente está com um curso de especialização, de pós-graduação, que vamos lançar agora no final do ano. E vamos fazer um evento em setembro. Então eu gostaria de contar para vocês um pouco do que a lógica do que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro vou me apresentar. O meu nome é Cláudia Vanderlei, eu sou formada em Letras Português, tenho pós-graduação em Linguística e Linguística Computacional. Trabalho com línguas pequenas, culturas e conhecimentos que não fazem parte do conhecimento desenvolvido na universidade, criando um diálogo entre o conhecimento que eu estou chamando agora para vocês de tradicional e o conhecimento desenvolvido formalmente no espaço acadêmico. Eu estou aqui então trabalhando com yoga também pelo motivo de que eu pratico yoga desde os 18 anos e estudei com a professora Cristina Cantarino, com o professor Mário Cantarino e hoje estudo com o professor Carlos Elias Michan Amiga. Então eu tenho uma afinidade com yoga já de longa data, né? E eu fiquei muito animada em 2016, quando isso virou uma possibilidade de eu trabalhar de maneira articulada, já que a Unesco tinha considerado yoga patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, quando yoga vira patrimônio cultural imaterial, ela entra no espectro de coisas que eu posso estudar. E aí eu fui conversar com a minha direção aqui, que concordou, porque eu tenho este vínculo antigo já com essa tradição. E também fui conversar na Faculdade de Educação Física, porque imaginei que se a gente fosse fazer, então, uma atividade para a expansão do yoga na nossa região, a gente precisaria do espaço para fazer a prática, que seria, na minha cabeça, a Faculdade de Educação Física. Né? A Faculdade de Educação Física me recebeu muito bem na pessoa do professor Odilon Robley, que trabalha com filosofia do corpo. Ele, na época, em 2016, estava pensando os paradigmas do corpo e pensando as possibilidades da gente ter um corpo feliz, que combina perfeitamente com a ideia de yoga, que tem como princípio que a gente está, que no fundo a gente está bem, que a gente, o Satchitananda, né? Que a gente está bem, que a gente está feliz. A gente fala por aqui, simples e feliz, né? Então, a gente se encontrou em termos de interesse, né? E começamos então, eu comecei de novo a dar aula de yoga lá na extensão da Unicamp para entender como é que estão as pessoas em relação a essa prática. E também comecei a procurar o campo, como é que estão os professores de yoga da nossa região, os institutos, como é que está se desenvolvendo e tal. E então, em 2017, a gente começou a se organizar para fazer um evento. Fizemos um evento em 2018, em que a gente consultou a comunidade de yogis aqui da nossa região. Foi um evento com 200 pessoas, mais ou menos, participando. E a gente consultou eles se eles tinham interesse de que a universidade desenvolvesse alguma coisa ligada à atividade de yoga. Nesse evento, em 2018, a conversa foi que eles teriam interesse em estudos, aprofundar estudos e expandir a interlocução do yoga da nossa região com outros grupos, com outros pesquisadores e tal. Então, a resposta foi positiva e a gente, então, partiu para criar, então, um grupo de estudos na Unicamp, que é o Grupo de Estudos de Yoga na Unicamp, que entende, então vou dar alguns princípios para vocês. Entende, já estou falando isso depois da gente trabalhar junto, né? Um tempo. A yoga como um conhecimento indisciplinado, independente, né? Porque a yoga não passa pela construção do conhecimento do iluminismo.
não passa pelo renascimento europeu. Ela é um conhecimento bastante antigo. Então, a gente tem a gente diria aqui na universidade, um tipo de conhecimento que se sustenta em cima de bases diferentes do que se sustenta o conhecimento filosófico-científico que a gente herdou aqui na universidade, né, e que a gente trabalha nele, né, eu inclusive, mas a gente reconhece que são bases de conhecimento distintas, né, apoios, métodos completamente distintos, não passam pelos mesmos processos. Então, a gente, nesse nosso trabalho, a gente tem um certo respeito para promover um diálogo entre o conhecimento que é produzido na academia e o conhecimento tradicional do yoga. A gente não passa um pelo outro, justamente por causa disso, porque eles vêm de plantações diferentes de conhecimento, digamos, né? Então, dentro dessa construção desse diálogo, a gente, com o conhecimento de yoga que a gente tem aqui na nossa região, a gente construiu um curso de especialização em filosofia do yoga e interculturalidade, que nós vamos lançar no final desse ano, e com o apoio dos yogis da nossa região, para fazer essa programação que eu estou explicando para vocês de expansão da filosofia do yoga em nossa região e fortalecimento do trabalho dos professores do yoga, né? Então, a Unicamp, nesse sentido, está fazendo um trabalho de base com os professores de yoga e está disponível para fazer um diálogo bastante aberto e neutro para poder acolher os conhecimentos, os estudos que a gente já tem desenvolvidos aqui no Brasil e especialmente as práticas que circulam aqui na nossa região, em Campinas, São Paulo, porque daí a gente pode se mover, né, de maneira articulada e desenvolver essa atividade de maneira mais reflexiva, né? Então, por causa desse curso, eu vou começar a trazer para vocês, então, leituras, 10 minutos de leituras refletidas, para a gente poder pensar sobre o campo do yoga na vida intelectual brasileira, né? Então, eu estou falando de uma coisa muito específica, tá? Então, a gente não vai trazer práticas aqui, vai ser uma conversa para quem quer estudar. E se você tem algum artigo científico, se você defendeu alguma tese, um TCC, sobre yoga, manda, que dentro do possível a gente lê e traz aqui e faz a discussão, tá bom? Essa então é a proposta. Sejam bem-vindos aos nossos 10 minutos de leitura. E agradeço vocês por essa oportunidade da gente fazer essa conversa. E fiquem à vontade para colocar as perguntas que vocês quiserem, fazer as relações que vocês quiserem, né? E bem-vindos a bordo.